O Atlético tem dois caminhos pela frente para pagar as suas dívidas. Um investimento milionário ou então um torniquete cortando os gastos. E isto é uma forma de tentar resumir a coletiva de Rafael Menin aqui na Arena MRV, detalhando o balanço do clube alvinegro. Ele falou por mais de 3 horas, respondeu perguntas de dezenas de jornalistas e nós separamos alguns dos trechos mais importantes aqui para abrir os donos da bola. Esse ano nós vamos conseguir equilibrar essa segunda rúbrica, que é a rúbrica de compra e venda de atleta. E a partir do ano que vem ela tem que ser positiva. Então tem que ser positivo no negócio, na rúbrica operacional, tem que ser positiva na rúbrica de investimento e por fim sobra uma última rúbrica, que é a rúbrica da dívida. E no nosso caso, essa rúbrica ela ainda é 200 milhões de reais negativo por ano. Esse é o nosso grande gargalo, né? Então, por mais que a gente corrija as 2 primeiras rúbricas, a gente está evoluindo a cada ano, erramos, acertamos, aprendemos demais, né? O pagamento da dívida onerosa de forma orgânica ele é super difícil. Tem sido falado com muita frequência em atraso de salário, atraso de margem. Teve alguma coisa, não são atrasos de 30 dias, são atrasos menor, o salário que tem que ser pago até o dia 5, foi pago no dia 10, a imagem que tem que ser paga até o dia 20, atrasou 10, 15 dias, em alguns meses. Isso até aconteceu, sabe, Bolívia, não foi a primeira vez, já aconteceu em 2023, em 2022, em 2021. O que a gente luta muito é para que não haja um acúmulo de atraso, porque a gente sabe que isso pode ter um impacto em campo. A gente procura acertar mais que errar e estamos aprendendo todo dia, Silas. Mas talvez eu e meu pai, talvez a gente não... Talvez você entenda mais que a gente de bola mesmo. Sou apaixonado com futebol, apaixonado com Galo. No fim de semana eu vejo jogo da Premier League, La Liga, futebol brasileiro. Sou apaixonado com futebol, né? Mas eu não fiz curso, não estudei, não fiz pós-graduação, não vivo o futebol o dia inteiro, né? Mas estou aprendendo, né? Acho que todo mundo aqui está aprendendo. E aqui o intuito é a gente, de novo, aproximar, falar um pouco mais do Siga que não é cega. Eu diria que há 2 anos atrás, diria que há 5 anos atrás, a situação do Galo era paciente terminal. Tá? Quando nós chegamos no Galo, paciente terminal. Logo após a SAF, o Galo estava ali na UTI, entubado. Hoje o Galo está numa situação financeira difícil, mas melhor do que era há 2 anos atrás e melhor do que era há 4 anos atrás. Mas ela continua difícil. Essa matemática que eu falei aqui agora há pouco, o primeiro passo foi zerar o operacional. O segundo passo é zerar a rúbrica de investimentos. A gente busca equilibrar esses pratos, investir em elenco, em fazer uma arena como essa, né, com todas as dificuldades que nós tivemos. Ela está aqui pronta, maravilhosa. Também tivemos alguns probleminhas que foram, acho que a maior parte, resolvidos, né? E ainda assim tem um elenco competitivo. É difícil chegar aqui, a partir de agora o Atlético vai ter um investimento igual com todo respeito, igual do Ceará pelos próximos 5 anos. Nós vamos ficar ali, tem um ano que vai ser um pouco melhor, vamos brigar para não cair, eventualmente vamos cair para a Série B, né? Então é difícil, né? São caminhos, são escolhas super difíceis. Como é que a gente faz para fazer tudo ao mesmo tempo? Investir em infraestrutura, aumentar o investimento na base, melhorar o CT, continuar investindo em elenco e ainda assim pagar a dívida. Super difícil. Bom, a gente vai tratar muito desse assunto, é o assunto de destaque na pauta do programa de hoje. Só que antes, só lembrando que o César Grafietti, que inclusive participou daquele estudo com a Galápagos, especialista em finanças, principalmente de clubes, trabalhou no mercado financeiro por muito tempo, é especialista. Eu acho que o grande nome hoje para falar de saúde financeira de clubes no Brasil é o César Grafietti. Ele estará conosco online daqui a pouco. Falou com a gente mais cedo na rádio, agora fala conosco aqui. Só que antes do César Grafietti, eu quero passar pela redação para falar com o Gabriel Marques, que esteve inclusive na coletiva e tem mais detalhes dos bastidores da coletiva. Fala, Gebres, boa tarde, bem-vindo.
você, HG. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. Foi um ambiente um pouco tenso na coletiva lá dentro da Arena MRV, porque por várias vezes, por exemplo, Rafael Menin fazia críticas também a repórteres, a pessoas que estavam presentes lá nominalmente, então bem direcionadas. E claro, a situação do Atlético demonstrada ao longo destas 3 horas de conversa ali com os jornalistas, que a situação é gravíssima, HG. Bom, o Atlético estava na UTI, agora um paciente entubado. Use analogia como quiser, o fim das contas, a linha final, como pode ser colocado assim, é que o Atlético não consegue sair dessa sozinho. O único jeito de poder tirar essa dívida do Atlético é por meio de um aporte. E várias vezes perguntado, Rafael Menin não conseguiu revelar detalhes de quando vai ser esse aporte, nem de quanto e nem de onde viria esse dinheiro, então, para poder sanar essa vida financeira do Atlético. É bom destacar uma coisa, HG, que é um presente complicado e também já adiantando para um futuro sensível do time alvinegro, porque, por exemplo, uma das coisas que é colocadas como prioridade é primeiro zerar a rúbrica operacional. Então, com que o clube arrecada, conseguir pagar o que ele deve, de custos de pessoal e também de viagem e tudo mais. Só depois que isso zerar, HG, aí sim a prioridade vira tentar equalizar o pagamento de juros e, por último, pagar então a dívida financeira do Atlético. Rafael Menin colocou que se o clube bater as suas metas, como por exemplo chegar à semifinal da Copa Sul-Americana e quartas de final da Copa do Brasil, lembrando que na Copa Sul-Americana já deu alguns tropeços e na Copa do Brasil pega o Flamengo. Bom, se chegar nestes pontos do campeonato, é possível que pelo menos zere a receita operacional, então pague-se o que seja possível pagar, tudo aquilo que o clube tem de despesa com os jogadores e também para participar das competições. No entanto, isso não paga os juros, HG. Então, mais uma vez, essa dívida do Atlético, ela aponta para um cenário de mais um aumento neste ano, uma dívida que, como ele mesmo disse, a organização não é capaz de pagar com as próprias pernas. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Fico por aí, qualquer coisa também, Gabriel. Seria muito legal, não sei se você está disponível, que você participasse também do papo com o César Grafietti, De repente aí da redação, você colocar alguma pergunta para o César, que aliás está online conosco. E André, se estiver já pronto, já pode colocar o César Grafietti, para dar uma boa tarde para ele mais uma vez. Quanto tempo não falamos, Hoje mais cedo participou com a gente na rádio, agora está na TV, audiência rotativa, é um outro público e tal. Eu vou daqui a pouco começar esse bate-papo com o César Grafietti, porque ninguém melhor que ele para falar de saúde financeira, exatamente porque é um cara que estuda a vida toda, não só trabalhou no mercado financeiro, mas estuda a saúde financeira de clubes e vai bater um papo conosco. Antes, falando em juros abusivos, eu preciso falar disso aqui, acordo celebrado com a Solução Consultoria para reduzir os juros abusivos embutidos em contrato de financiamento, porque não tem jeito. Se os juros são abusivos, se está perdendo dinheiro, tem que estancar a sangria. Como é que você estanca a sangria? Fazendo contato com a Solução Consultoria. Porque é o seguinte, você comprou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, financiou, juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Quando esses juros estão embutidos e você está pagando e perdendo dinheiro sem saber, mas você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida, sim! Então como é que você vai fazer? Chamar aqui, 2566-2701. Você vai chamar a Solução Consultoria, esse número aqui é o WhatsApp. É bom pelo WhatsApp porque a conversa fica toda registrada. Você vai pedir uma consulta num financiamento de carro, ônibus, van, moto, caminhão que você já fez ou que tem atualmente. Porque mesmo que você já tenha pago ou pagado um financiamento, tendo quitado ou não, ou que esteja pagando o financiamento, se teve ou se tem juros abusivos, você pode receber até 80% de volta. Eu falo todo dia porque todo dia tem gente recebendo dinheiro de volta. Senão a solução não estaria conosco aqui há tantos anos. Então chama agora, pede uma consulta, a consulta é de graça e se identificar juros abusivos é pontapé inicial para você receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida e se estão ligando. Falando de busca e apreensão, nananina não. Fala com a gente que a gente te ajuda, é acordo celebrado com a Solução Consultoria 2566-2701, 2566-2701, é Solução Consultoria, a solução do povo. Só informando também que as boas notícias para o atleticano, daqui a pouco vamos para o César, só informando já de bate-pronto, que o atacante colombiano Bryan Palacios deve ser emprestado para um clube dos Emirados Árabes com valor de venda fixado. E o valor de venda que foi fixado no empréstimo é superior ao que o Atlético investiu. Então, garra no terço aí o torcedor atleticano para que ele arrebente lá no Al-Ahly. E aí, se ele arrebentar por lá, eles vão pagar e aí vão levar o Bryan Palacios para tentar equacionar um pouco dessa paulada que o Atlético tem aí de dívida, que o César Grafietti vai começar a falar agora. Mais uma vez, saudando o César Grafietti, agradecendo por ter aceitado também o nosso convite aqui dos donos da bola. César,
Eu, mais cedo, perguntei a você sobre, César, qual é a sua formação e tal, porque no dado momento da coletiva, o Rafael Menin perguntou a um dos convidados lá para a coletiva se ele havia estudado e tal. Eu queria que primeiro você se apresentasse, para quem não conhece, e já emendasse a resposta sobre como você, César Grafietti, um especialista no assunto, vê esse momento do Atlético e para onde isso pode caminhar caso não haja um grande aporte financeiro. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, bom, obrigado de novo pelo convite, é um prazer falar com vocês. Vou tentar ajudar aqui a entender um pouquinho dessa situação pela qual passa o Atlético. Eu sou economista e tenho 30 anos de experiência em mercado financeiro, de análise e tal, e tenho alguns cursos de gestão e dentro e fora de campo na Europa, enfim, eu conheço um pouquinho aqui da realidade do futebol. Bom, a situação do Atlético está longe de ser tranquila, eu acho que o próprio que nós ouvimos agora do Rafa Menin mostra isso. Né? Até os cálculos que ele faz, bom, se a gente tiver com um operacional positivo, se eu ficar positivo na compra e venda de jogador, só me falta a dívida. Falta muito, né? Falta muito, que de juros são 200 milhões, mais o quanto vence. Então, assim, a conta está longe de ser fácil de ser calculada e fechada. Acho que o Atlético passa por um momento difícil. Não sei dizer até que ponto é tão pior do que esteve no passado, porque nessa situação que está hoje, falta ali 200, 300 milhões de reais todo ano para a conta fechar. Então, isso é nova dívida ou necessidade de aporte. Então, a minha sensação aqui em relação ao Atlético Mineiro é que é preciso um corte mais duro, né, na estrutura. E aí, quando ele fala, por exemplo, em equilibrar a compra e venda de jogador, na verdade é zerar a compra de jogador, né, tentar trazer aqueles o mais gratuitamente possível e usar as vendas, né, as negociações para poder ir abatendo a dívida o mais rapidamente possível. Tem alguns outros casos acontecendo no Brasil com uma característica parecida e é preciso fazer isso ou o Atlético de alguma forma vai acabar travando e esses atrasos aqui de 10, 15, 20 dias vão acabar ficando vão ficar mais longos, maiores do que já tem hoje. Elton Novaes, Breno Galante, você esteve lá, vou começar com você, boa tarde. Boa tarde, Everton, amigos aqui do estúdio, boa tarde, César, um prazer poder falar com você. Eu queria passar uma pergunta para você que eu escuto de alguns torcedores do Atlético e eu queria repassar para a gente poder entender. É só uma opinião sua, tá, César? Porque vários torcedores entendem que o Atlético vendeu uma parte do Diamond, 270 milhões, vamos arredondar, para ajudar na construção da Arena MRV. E hoje a gente vê que o Atlético ainda deve quase 500 milhões pela Arena MRV. Olhando o contexto geral do que foi feito desse investimento, claro que é muito bom você ter o seu estádio próprio, você pode criar várias receitas. Mas pelo momento do Atlético hoje, você acha que pode ter sido um erro a construção da Arena MRV, pegar um valor e colocar para se construir um estádio que ainda não deu um retorno financeiro como se espera? Oi, Breno. Prazer falar contigo. Não tem uma resposta fácil aqui, tá? Porque é o que você falou, né? Hoje o clube tem um estádio próprio, que vai gerar muito valor ao longo do tempo. A torcida se sente dona, né? Participante ali do estádio, importante para a construção de cultura esportiva. E, claro, toda a movimentação desse tipo, a gente vê, por exemplo, no caso do Corinthians, é semelhante, tem um impacto, né? Quando você faz o cálculo do impacto que você deveria ter pensado antes, o quanto isso vai consumir da sua receita. E aí, toda obra, né? Quem reformou o banheiro em casa sabe muito bem disso. Você acha que vai custar 10, no final custa 50. Então, toda a obra, todo o custo de construção ele acaba ficando muito mais alto e o impacto acaba sendo maior do que se espera. Não dá para dizer aqui que foi um erro, foi um passo maior do que a perna. Aparentemente estava tudo muito bem estruturado. Mas uma coisa é verdade, né? Você não consegue dar um salto de qualidade esportiva no seu elenco, na sua capacidade competitiva e, ao mesmo tempo, desenvolver um ativo do tamanho do porte de uma arena. Se a gente for olhar um exemplo do Flamengo, assim, ele cresce, né, tem um desempenho esportivo, agora ele começa a falar em ter um estádio próprio, aí, com uma condição já mais estruturada. Então, assim, acho que precisava ter sido feito um planejamento um pouco menos agressivo lá atrás, e hoje ele cobra um pouco da conta. Né? César, boa tarde, é Elton.
Mais uma vez, satisfação falar com você. Eu queria que você explicasse, a gente já teve esse bate-papo lá na rádio, mas eu queria que você explicasse para o torcedor o que é a dívida onerosa, a necessidade de pagamento dessa dívida mais curta, né, de curto prazo, e quanto isso, o não pagamento disso, pode impactar na história do Atlético. Elton, essa pergunta é boa, que o torcedor às vezes ouve falar da expressão e não entende o que é, né? Dívida onerosa é aquela que tem custo. Então, uma dívida com banco, uma dívida com uma pessoa física, enfim, uma dívida que alguém cobra juros. Porque você tem essas que são as onerosas, você tem as operacionais, que são as dívidas para compra de jogador, dívida de salário, adiantamentos, e você tem os parcelamentos, né? Seja de imposto, seja de trabalhistas, enfim, dívidas com ex-atletas e tudo mais. As dívidas onerosas, elas são as piores para o clube, porque elas custam. E o ideal é que o clube tenha sempre essas dívidas com o menor volume possível. Por quê? Porque custam caro e porque pressionam ali para renovação o tempo inteiro. Normalmente o prazo delas é sempre mais curto. Então, no caso do Atlético, esse valor já são 600 milhões de reais aproximadamente. E aí, se você contar com longo prazo, já vai dar quase 1 bi. E esse número ele é muito complicado porque ela vai te custar ali 20%, 25% ao ano. Então, só dessa dívida, a gente está falando de uns 200 milhões de reais de custo financeiro, e que se o clube não consegue renovar por qualquer que seja o motivo, ele tem uma dificuldade depois de fazer caixa para pagar tanto a dívida quanto servir outras necessidades. Agora, o Atlético hoje consegue fazer isso muito por conta dos avais dos seus acionistas. Então, a bicicleta está rodando porque você tem um avalista que tem poder, né, capacidade de avalizar, e um clube que não consegue pagar essa dívida e tem que ficar rolando só pagando juros. Então, é isso que tem atrapalhado demais a gestão do Atlético no dia a dia. Boa tarde, Thiago Fernandes aqui falando contigo. Grafietti, só para entender uma situação, você disse há pouco que não tinha total acesso às contas do Atlético do ano passado, mas um pouco antes de você entrar conosco aqui ao vivo, a gente escutou ali parte da entrevista coletiva do Rafael Menin, e ele disse que o Atlético está financeiramente melhor do que 4 anos atrás e do que 2 anos atrás. Você sabe se é possível, de fato, fazer esse tipo de afirmação? Pelos números que você teve acesso, é possível explicar e corroborar com essa afirmação ou não é uma verdade, pelo que você pôde ler? Obrigado. Thiago, obrigado pela pergunta aí. Enfim, não é uma situação tão simples dizer que o clube está melhor ou está pior. Né? Assim, são realidades em momentos diferentes. Lá, há 4 anos, o clube não tinha a arena, então ele não tinha uma obrigação como ele tem hoje, que ele consome parte das receitas para pagar essa dívida. Né? Consumindo receitas para pagar essa dívida, falta dinheiro para pagar o resto da operação. Né? Talvez ele tivesse uma dificuldade maior em outras áreas, enfim, salários com mais problema de atraso, uma operação do dia a dia mais cara, menos venda de jogador. Então, se a gente for equilibrar todos os pratos aqui, eu não vejo hoje o Atlético numa situação tão melhor como era no passado. Acho assim, uma visão aqui de quem está à distância, né, no sentido de não estar ali no dia a dia gerando o clube, que a ideia de que estava na UTI, estava em coma, depois foi para a UTI, agora está um pouco melhor, não é tão distante assim. Acho que o Atlético deu um salto muito grande, né? Eles já colocaram muito dinheiro e o que incomoda, né, para quem está de longe colocou muito dinheiro já na operação e ainda assim a operação não é sustentável. Então, a minha sensação é que não dá para comparar diretamente, né, porque o Atlético hoje tem outras obrigações, mas se a gente for olhar do ponto de vista simplesmente de sustentabilidade, ela continua insustentável, porque, como a gente falou, se tudo der certo, ele equilibrar o operacional e venda de jogador, ele ainda assim precisa colocar 200 milhões só para pagar custo financeiro e mais algum dinheiro para pagar dívida. Boa tarde, prazer em falar com você novamente, Thiago Valu. Vou replicar, né, para a nossa audiência agora da TV em todo o estado de Minas Gerais, a pergunta que fiz para você no rádio. Parece que tudo aquilo que o Atlético gera hoje de renda, consórcio torcedor, bilheteria, venda de jogadores, é apenas para não deixar esse buraco do endividamento crescer de uma forma descontrolada. Qual seria, em média, o valor do aporte que o Atlético precisaria de fazer nesse instante para, se não resolver de fato, conter o avanço desse endividamento? Obrigado, boa tarde.
Oi, Thiago, obrigado. Bom, é o seguinte, acho que ali, o que eu falei, das dívidas onerosas, a gente está falando que ele deve mais ou menos R$1 bilhão, que consome aqueles 200 milhões de custo financeiro. Então, a necessidade para começar a se reequilibrar é fazer um aporte ali entre 600, 700 milhões de reais, reduzir essa dívida ali para casa dos 300 e alongar ela numa condição mais favorável de pagamento. Então, só isso você já vai reduzir ali o seu custo financeiro em 140, 150 milhões de reais e vai tirar a pressão de pagamentos. Então, o clube precisa organizar no mínimo isso, para voltar a ser sustentável e não depender de tantos valores extraordinários, como chegar em final de competição, ganhar a competição ou vender muito jogador para fechar as contas. Então, acho que do ponto de vista assim, puramente muito simples, do ponto de vista de análise, algo entre aí 600 e 700 milhões de reais, um aporte emergencial para equacionar ali os passivos e a vida do dia a dia do clube. César, eu tenho um trecho, a gente separou 2 trechos da entrevista do Rafael Menin. Um dos trechos a gente vai rodar agora, porque após a fala do Rafael, a gente gostaria que você explicasse o que ele quis dizer com isso que a gente vai mostrar agora. Roda aí, André. Então essa é a dívida do Galo. Compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega num ponto 4. Ok? E o que é 1.8? 1.8, foi desconsiderado, né, o que a gente tem a receber de outros clubes. Então, quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras vai nos pagar durante 3 anos. Ele está em dia conosco, mas tem parcelas vincendas, ok? Então, essas parcelas foram desconsideradas. É o que a gente chama de contas a receber. Então, nesse relatório, tem a dívida bruta, tá? E o contas a receber, ele não foi considerado. Ficou claro? E tem o último pedaço, que são as receitas antecipadas. É o relatório do 2.3. Como é que a gente fez a arena? A gente fez a arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Eles dão mais ou menos 500 milhões de reais, tá bom? Agora, não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Nada mais é que um espaço, né, aquele assento, que vai ser usado pelo torcedor pelos próximos 10 anos, mas que contabilmente isso fica numa linha de passivo. Eu não devo dinheiro para o torcedor, né? Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos. César, para o torcedor e até para a gente mesmo, que às vezes tem dificuldade para entender esse mecanismo, por gentileza. Tá, vamos lá. Tentando aqui resumir o que foi dito, eu comentei agora há pouco, né? Você tem 3 tipos de dívida, as onerosas, as operacionais, e aí inclui aqueles adiantamentos que o Rafael comentou, e os perfis lá, alongamentos, impostos, salários que são renegociados. Tá? Isso é dívida. A soma disso tudo é dívida. Né? Ele desconsidera os adiantamentos como se fosse dívida, mas na verdade o adiantamento é receita futura que não existirá, ele já recebeu. Então é menos dinheiro que entra na conta para pagar os passivos. Por isso que a gente considera ali o adiantamento como uma dívida, porque ela tem um impacto no caixa do clube. Ele vendeu esses espaços, ele deveria estar faturando os espaços, mas não fez, e aí é menos dinheiro que entra, é menos dinheiro que sobra para pagar o resto das dívidas. Então, se eu não considero isso daí, eu estou sobrevalorizando ali a capacidade do clube de pagar suas dívidas. Do outro lado, a única dedução que eu faço, que eu deveria fazer, é do caixa. Né? E aí, no ano passado, em 23, o clube fechou com 220 milhões de reais de caixa, e no ano passado com cerca de 19. Né? Descontar, como ele fala, descontar o contas a receber num ambiente desregulado como o futebol brasileiro é um pouco agressivo na minha visão, agressivo no sentido muito otimista. Né? Por quê? Porque há clubes que não pagam essas contas. O próprio Atlético não paga, não deve, acho que o Cuiabá, alguma coisa assim, e um clube não paga o outro, e na verdade você desconsiderar esse valor talvez seja exagerado, talvez não, é exagerado à medida que o futebol brasileiro vive hoje de atrasos de pagamento entre clubes. Então, para fazer a conta correta dentro do universo do futebol brasileiro, eu deveria pegar só as dívidas, incluir aqueles adiantamentos e excluir só o caixa, que aí nós vamos chegar no 2,3 bi, que é aquilo que eu entendo que é quando o clube deve efetivamente.
Gabriel, direto da redação, perguntas para César Grafietti. Durante a coletiva, o nosso querido Rafael Menin falou sobre as dívidas, né? Ele falou que era impossível, que ninguém imaginava, na verdade, que a Selic ia aumentar tanto. Por isso eu te pergunto, era imaginável que a Selic saísse de 2% para 14%, sendo que quando foi oficializada a compra da SAF era de 13%? E a outra coisa é exatamente sobre quais são os impactos que você acha que o torcedor pode observar caso essa dívida não seja paga no curto prazo. Ô César, ele perguntou os impactos caso essa dívida não seja paga num prazo curto. Foi a segunda pergunta. E a primeira sobre essa variação da taxa de juros, né? Quando eles compraram e assinaram a SAF efetivamente, a taxa de juros de lá para cá, a taxa é volátil, eles são banqueiros, eles conhecem muito bem como é que funciona o mercado de juros, né? Se essa volatilidade da taxa de juros e por ela ter chegado a 14,75, se isso também pode ser considerado como um grave problema que eles não estavam prevendo. Certamente a taxa de juros mais alta impacta absurdamente, né? Qualquer projeto que você faz no longo prazo, considerando uma taxa ali de 2%, 3%, 4% e ela vai a 14%, quase 15%, ela gera um impacto efetivo muito grande. Agora, desde que o Brasil é Brasil, a taxa de juros é volátil e sempre mais para o alto do que para baixo. Aqueles 2%, eles eram um valor muito, muito irreal também, né? Ninguém imaginava, de fato, que a taxa de juros continuasse naquele valor por muito tempo. Então, trabalhar numa projeção em um cenário operacional, considerando a taxa baixa, é um equívoco, considerando a condição geral do país. Então, é justificado, né, porque aumentou a taxa de juros, mas não é exatamente aceitável, uma vez que quem conhece o mercado, sabe da volatilidade da economia brasileira. Agora, do ponto de vista de impactos de não pagar a dívida, é aquilo, né? Tudo tem aval, né? Ou quase tudo, uma boa parte das dívidas do clube tem aval, e uma outra parte grande, especialmente a parte do estádio, da arena, tem recebíveis ali, tem valores que pagam esta conta automaticamente e deduzem, inclusive, da receita do clube. Então, o impacto grande de não pagar essa dívida vai recair, especialmente nas onerosas, para os acionistas, né? Quando eles avalizam a operação. Porque se o clube não pagar, certamente o credor vai lá e vai executar o aval e vai cobrar de quem concedeu esse aval, né? Sejam os Meninf, os 4R ou quem quer que seja. Então, o risco eles terem que honrar isso de alguma forma, o que é muito ruim, ter que honrar um aval em vez de aportar o dinheiro e pagar a dívida. E aí, no longo prazo, conforme o time vai perdendo essa capacidade de se financiar, porque se tem que ficar executando toda hora, os credores param de financiar, o clube vai emperrando, né? Falta dinheiro e você é obrigado a atrasar outras contas para poder fechar o caixa ali no dia a dia. Muito bem. César, eu vou pedir licença um minutinho só, que eu preciso dar um recado aqui. Daqui a pouco o Galante, o Altinhas, tem outras perguntas a serem feitas também. Muito obrigado a você que está ligado no YouTube, na tela da Band. César Grafietti, que é especialista, principalmente no assunto que diz respeito à saúde financeira de clubes, é um economista com mais de 30 anos de experiência no mercado. A gente vai continuar falando com ele daqui a pouco, mas agora eu quero falar de proteção patrimonial. É o seu escudo, vai te proteger, presta atenção, dos prejuízos e dos imprevistos. É prejuízo imprevisto e vai te, inclusive, evitar dor de cabeça de forma inesperada. Seu patrimônio, aquilo que você demorou tanto para conquistar, ele precisa estar protegido. E o homem da Copperlink está aqui. Fala, Dani, boa tarde. Exatamente, HG. Você cuida do seu carro, da sua moto todos os dias. Deixa a Copperlink Minas cuidar de vocês. Assistência 24 horas em todo o Brasil. Pane elétrica, pane mecânica, pneu furado. HG, questão tem até hotel. Tá viajando no meio da madrugada, gente? Deixa a Copperlink te mostrar a qualidade. Não vale a pena se arriscar, não. Aproveite as oportunidades. Então é o seguinte, você está em Minas Gerais, a gente atende todo o estado de Minas, são 4 unidades em 4 cidades, são mais de 40 mil associados inteiramente satisfeitos. Agora, eu falo de seriedade, eu falo de transparência e comodidade, né? Tá em qualquer lugar do Brasil. Deu uma pane no carro e tal. Hotel, carro reserva, atende. 24 horas com gente te atendendo, não é inteligência artificial, é gente te atendendo. Agora é o seguinte, toda vez que você vem aqui, Dani, você prepara uma super promoção. E qual é a super promoção do mês de junho? É Promojunina. Coisa mais linda, gente. Promoção para junho apenas, tem que ligar agora. Serão 10 camisas sorteadas do seu time oficial. Quem fizer adesão em junho, ou então, já sou associado, indicou, fechou conosco também, tá concorrendo aqui, ó. Tá vendo só? Então é o seguinte, você que ainda não tem proteção, gente, eu entendo, né, a preocupação de algumas pessoas, mas o que é a Copperlink? Que tamanho que é? É sério? É uma empresa? Sim.
Sim, há mais de 8 anos, prestando um relevante serviço de cuidado com você e com seu patrimônio. Então, Dani, tem que pedir o povão para ligar, porque a Copperlink é a mais indicada para resolver e proteger o bem de quem está do outro lado. Tá chancelado, meu amigo. Se você não ligar agora, vai estar perdendo a oportunidade. 3519-1400, 3519-1400, R$20 de taxa de adesão, primeiro boleto para 10 de julho. Você acha que seu carro não merece R$20, HG? Tá barato demais. Muito barato, taxa de adesão de R$20 e a primeira só para 10 de julho. Só ligando agora, depois não vai falar que nós não avisamos, tá? Então proteja seu patrimônio sem medo, ligue agora, 31, que é o código, 3519-1400. Participe da promoção das camisas e venha para Copperlink, porque aqui é coisa séria. Obrigado, Dani. Obrigado. Forte abraço. O César volta com a gente agora. Ele respondeu, eu quero passar aqui, o Galante tem uma pergunta, o Elton também, e eu também tenho uma para fazer que eu faço na volta. Pois não, Galante? Ô César, você falou isso sobre uma questão do aporte, né? E a dívida onerosa realmente é o que mais preocupa os juros para o torcedor e, claro, também para a diretoria do Atlético. Mas aí eu queria fazer um link em relação à renegociação judicial. O Rafael disse que não daria para poder fazer porque os credores, na sua maioria, são bancos que já têm o aval dos acionistas do Atlético, então eles não teriam interesse. Tem uma sonora disso, podemos rodar? Podemos. Minha pergunta não é sobre isso, não, é sobre outra coisa. Ah, tá, então faz a pergunta primeiro. Não, é porque aí, no caso do aporte financeiro, para poder atingir essas dívidas e poder alongar, como você disse, essas dívidas têm esse aval, né? Você vê facilidade do Atlético ao quitar uma parte dessas dívidas com os bancos, ele conseguir isso, que o banco ele estenda isso, mesmo tendo um aval, o banco teria esse interesse de alongar isso para o Atlético, já que tem um aval lá? Eu acho que sim, né? Pagando uma parte, né? Fazendo um aporte, pagando uma parte à vista e alongando um pedaço maior com o aval, talvez fosse uma solução que os bancos aceitariam. Né? O aval vale, né? A gente está falando de pessoas ali, empresários de relevância no mercado, que têm patrimônio e tudo mais, então não me parece algo improvável. Me parece algo até razoável, especialmente recebendo uma parte à vista através de algum aporte de capital que é o que se fala. Elton Novaes. Ô César, eu recebi algumas mensagens aqui me perguntando detalhadamente como chegar até o número de 2,3. Fazendo a matemática, como vocês chegaram ao valor de 2,3, que hoje é a dívida do Atlético? Porque o Atlético apresenta, e mostramos na entrevista, que o Rafael Menin apontou de 1,4. Tenta explicar como se eu fosse uma criança de 5 anos, como que alcançou o valor de 2,3. Obrigado, César, mais uma vez. Tá bom, vamos lá. Estou com a planilha aberta aqui, vocês não veem, mas eu tô com ela aberta aqui. Então vamos lá, só de bancos e de valores a pagar para terceiros e tudo mais, e por de longo prazo, a gente está falando de 1 bilhão e 1. 1 bilhão e 1 milhão de reais. Aí se eu trouxer aqui valores a pagar para clubes, agentes, enfim, fornecedores e tudo mais, são mais 352 milhões. Tem salários e encargos de 119, e aí alguns não consideram salários e encargos como dívida, mas assim, quando o clube paga dentro do prazo de 30 dias normalmente, que é o que se paga, né? Eu vou estendendo, isso vai virar uma dívida, vai virar um problema. Se você paga em 30 dias, o valor vai ser pequeno. Se você leva mais tempo, esse valor cresce, né? Porque você paga 2, 3 meses depois. Então só aqui são mais 119 milhões. Aí eu tenho 554 de adiantamentos diversos, né? Tem a parte da Arena, mas tem outros adiantamentos que o clube recebe. E depois tem a parte de dívidas renegociadas, são mais de 298 milhões. Então quando eu somo tudo isso aí, dá 2 bilhões 304, que é a soma das dívidas do clube. Se eu descontar ali o caixa, vai ficar um pouquinho menor do que isso. Então, quando apontam a dívida de 2,3, faz todo sentido. Sim. E não tem ninguém querendo a desgraça do clube quando aponta isso, né, César? Não, claro que não. Aqui é uma conta do que está no balanço, só uma questão de critério. O meu critério não considera, por exemplo, os adiantamentos, porque depois toda conta que você vai fazer a dívida em relação a alguma coisa. É o que eu sempre digo, né? Se você deve 1.000, mas ganha 5.000, é uma coisa. Se você deve 1 milhão, mas ganha 50 milhões, é outra, por mais que o valor bruto seja muito maior. Então, no caso aqui, a gente sempre compara com a receita. Se eu desconsidero o adiantamento da receita, né, da dívida, mas eu considero ele na receita, eu estou gerando um benefício para o clube, né? Ele tá com uma dívida teoricamente menor.
Então a gente considera nas duas pontas, tem o adiantamento e tem a receita com o valor adiantado. César, e aí, descontar o contra receber também não é exatamente a melhor alternativa, considerando o que eu comentei sobre o perfil dos clubes no Brasil. A grosso modo, diante de tudo que foi apresentado, diante de tudo que você assistiu, diante de todas as contas feitas, não há outro caminho para o Atlético senão o aporte. Se no contrato da SAF, entre os 4 R's, se lá está exposto que em caso de necessidade o aporte será feito, legal, todo mundo concordou. Se não está, e aí vamos imaginar que amanhã o Rafael acorde de bom humor e diga, vou colocar mais 700 milhões no Atlético. A sociedade, ela sofreria dissolução? Se não está, mas ele vê como único caminho, ele pode peitar, fazer o aporte de 700 milhões e automaticamente haveria dissolução da sociedade? Não é dissolução, né? O que acontece é uma diluição. Então, se cada um tem 25% e só um faz o aporte, você faz as contas e aí ele passa a ter uma maioria na sociedade, diminuindo a participação dos outros. Então, é isso que acontece. Precisa ver, como você comentou, se o contrato obriga ou não, dá a possibilidade ou não de se acompanhar em caso de aporte. Mas é isso, né? Em geral, se só um faz e os outros não fazem, a tendência é que nos contratos você dilua os outros e eles passem a ter uma participação menor dentro da sociedade. Thiago. César, Thiago Fernandes de novo. Lá na rádio a gente conversou sobre a questão do aumento da dívida, mesmo em uma temporada em que o Atlético conseguiu receita recorde. A temporada passada do Atlético teve receita recorde. E aí você explicou pra gente um pouco sobre como isso é possível. Mesmo o Atlético tendo uma receita recorde, o Atlético encontrando um aumento da dívida tão considerável. A que se deve isso? Por favor, César, se você puder explicar para o nosso público aqui da TV. O que acontece, né? Por mais que a receita tenha sido recorde, você tem ali custos que cresceram também. Então, assim, primeiro, a operação, se não fosse pela venda de jogador, ela teria sido negativa. Não muito, mas teria sido negativa. Tá? Aí, se você adiciona o custo financeiro dessa dívida, então imagina que a operação tenha sido ali pouco mais de 100 milhões positivos, só que tem 200 e poucos milhões de despesa financeira. E ainda teve mais investimento em contratação, então isso tudo vai aumentando a dívida. Além disso, foi o que eu comentei, o clube tinha 200 milhões em caixa, 220 milhões em caixa em 23 e terminou 24 com 19. Ou seja, ele consumiu, ele gastou 200 milhões do caixa e ainda aumentou as dívidas em 140 milhões, né? Que são isso. Juros que ficam acumulados, aumento do prazo de pagamento de salário, aumento em algum imposto renegociado, aumento de contratação. Então, são pequenos valores que, no fim do dia, por melhor que a receita tenha sido, você tem mais custos, você tem mais impacto financeiro, enfim, tudo mais. Afinal, o maior impacto que o clube tem, ele nasce das dívidas e das despesas financeiras. Se o clube tem que gerar esta receita e pagar a despesa financeira, sobra menos dinheiro para pagar outras contas e isso vão virando novas dívidas. Ô César, no nosso futebol, por muitas vezes, a questão da bola não entrar, né, do não ser campeão, costuma ser usado como justificativa para abordagem de situações administrativas. Para o torcedor atleticano que está nos assistindo, tentemos colocar o melhor cenário esportivo para o Atlético daqui até o final do ano, tá? De uma forma hipotética, o Atlético sendo campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, vendendo mais um atleta. Ainda assim, você entende que o cenário do aporte seria inevitável, César? Sem dúvida, porque assim, de novo, a gente está falando de uma dívida de 1 bilhão, só dessas onerosas, que vai gerar 240, que seja, milhões de dívida, porque pouco menos, são 200 milhões de custo financeiro. Com tudo isso, o clube ainda vai operar pouco acima do que a gente chama de break-even, né, do equilíbrio entre receita e custo. Então, entre toda a receita, menos o custo, o que sobra vai ser pouco, e ainda tem que pagar ali uma série de outras dívidas, né? Tem que pagar outros clubes, deveria pagar outros clubes, né? Esse é o ponto. Tem que pagar os salários em dia, enfim, tem que pagar ali fornecedores e tudo mais, e vai faltando dinheiro. Então, de alguma forma, por melhor que seja o cenário, ainda assim o nível de receita vai ser muito próximo do que foi o ano passado, com custos ainda elevados e um custo financeiro muito alto. Então, ainda assim, o máximo que vai fazer é enxugar um pouco de gelo ali e aumentar a dívida marginalmente, né? Só um pouquinho para cima. Continua tendo uma necessidade recorrente
de um aporte para poder reduzir essa dívida, para tirar a pressão dos custos financeiros e aí sim sobrar dinheiro para a operação. Galante para fechar. Ô César, para fechar, alguns torcedores usam um termo que eu acho até muito pesado. O atleta quebrado. Porque, por mais que o atleta tenha uma dívida muito grande, o Atlético tem ativos, né? E aí, o Atlético trouxe pra gente um material que tem 2,3 bi em ativos. É a Arena, o elenco e a Cidade do Galo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa correlação, né? Em relação a você ter uma dívida grande, mas você também tem um ativo ali por trás, né? Que te dá, de certa forma, talvez uma credibilidade para o mercado, até para poder criar mais créditos, enfim. Essa questão do ativo, o ativo também foi parte gerador dessa dívida, né? Agora, é muito difícil você falar em ter ativos quando eu falo, eu tenho o estádio, tenho a arena. O que você faz com a arena? Ela já está toda dada em garantia para uma operação que está ali no balanço, né? Para uma dívida. O que você faz com o elenco? Você vai vender todo mundo? Se vai vender todo mundo, é aquilo que o próprio Rafael falou. O time vai enfraquecer e eu não vou conseguir ser competitivo. Então, você pode vender um jogador aqui, outro ali, alguns jogadores, mas enfim, não vai equivale tudo isso, especialmente na hora que você tenta vender. E a Cidade do Galo também. Se você vai vender o centro de treinamento, se você quiser vender o ativo, quem vai comprar? Para que fim? O Atlético fica sem centro de treinamento, vai ter que pagar um aluguel. Enfim, o ativo em clube de futebol, se não for um ativo que não é operacional, como era um shopping, por exemplo, que deveria ter sido utilizado também para abater as dívidas quando podia, mas foi utilizado para isso e para a construção do estádio, esses ativos eles têm pouco valor de mercado no sentido de salvar ou resolver os problemas financeiros do clube. Eles são importantes para a construção da estrutura, né, e do que é o Atlético Mineiro, mas eles são um pouco relevantes quando você vai tentar solucionar um problema do ponto de vista financeiro. César Grafietti, fraterno abraço, muitíssimo obrigado pela ajuda que nos deu a entender essa matemática atual do Atlético. Obrigado pela entrevista na rádio, já te agradeci lá e repito o agradecimento aqui. E o espaço sempre aberto aqui para qualquer esclarecimento. E aí daqui a pouco, se quiser participar novamente, vai ser um grande prazer recebê-lo aqui. Forte abraço.